Como lidar com um livro complicado? Vamos ver isso a partir de A Casa da Paixão, de Nélida Pinhão. Vamos lá? Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. Hoje vai ser um vídeo aí, não deu pra fazer cenário, não deu tempo, mas não importa. O que importa é o conteúdo e para isso estamos aí. Hoje a gente vai falar do livro A Casa da Paixão, de Nélida Pinhon, mais um dos que eu tô vendo aí no Escola Veredas com o professor Rodrigo Barreto. E eu resolvi trazer aqui minhas impressões para dividir com vocês e, sobretudo, trazer um debate sobre como é que a gente faz, como a gente lida com livros complicados. Bom, A Casa da Paixão não é nem de longe o livro mais complicado da literatura brasileira. Mas eu acho que é um bom começo para quem está começando a tratar de uma literatura menos óbvia, de textos que são menos lineares, de textos que são mais construídos, que tem mais uma abordagem literária poética. Então eu acho que é um livro pequeno, é um livro que tem um desafio, não é fácil, mas assim, eu acho que é um bom começo para quem tá afim de se testar, para ver se gosta, para ver se enfrenta isso aí. E aí eu vou tentar trazer aqui algumas dicas de como fazer isso e como tornar essa leitura um pouco mais interessante. Então, primeiro, eu queria falar sobre essa capa desse livro. Eu recebi, vocês sabem, eu tenho uma preferência enorme por eletrônicos, mas esse livro eu não encontrei em versão eletrônica, então eu encomendei em papel. E eu achei muito legal por uma coisa. O livro não vai ter como vocês sentirem isso, mas se vocês olharem, eu vou chegar bem pertinho, ele tem uma textura diferente aqui na parte da rocha. E é um livro que você acaricia, que você toca, você sente essa textura. E isso é muito importante quando a gente lê o livro, essa sensação, porque o livro é muito sensorial. Ela vai descrever a terra, o sol, a pedra, coisa árida, ela tem muito contato com a terra, o prazer sexual dela tá muito ligado a esses elementos da personagem principal, então você nem sabe do que o livro se trata, mas você já começa a viver isso tocando na capa. Então isso é muito legal, eu que não gosto de livro físico, gostei dessa experiência. Bom, primeiro o livro ele trata da Marta, uma personagem muito forte, e que marcou muito essa questão da emancipação feminina do ponto de vista literário, porque, gente, o livro foi escrito em plena ditadura, década de 70, onde você tinha ali uma repressão muito grande a essa questão da liberação sexual feminina, e a Marta não tá nem aí, ela quer o prazer dela, e é ela quem comanda, isso fica muito claro no livro. Quem escolhe sou eu, quem decide sou eu, quem sabe o que fazer com o meu corpo sou eu. E isso é absolutamente inovador e enorme, grande mérito para a autora. Escrever isso nessa época, dessa forma, com essa personagem fortíssima, é muito legal. E a Marta, o texto não é linear, ele não vai te contar a história da Marta desde o nascimento até o final, não tem essa não. O texto não é linear e essa é uma das dificuldades do texto, mas conforme você vai avançando, você vai conhecendo essa personagem, que ela é órfã de mãe, a mãe morreu muito jovem, ela é criada pelo pai, e a gente sente desde o início que a relação com o pai é muito complexa porque o pai tem um desejo pela filha sexual muito forte. E o tema do livro é a sexualidade. É essa descoberta, esse estímulo sexual da Marta. O livro só fala disso, basicamente. Então, você vai descobrindo a vida da Marta, que ela vive com o pai e com uma empregada doméstica, Antônia. E a vida dela no livro gira em torno desse estímulo, dessa descoberta, desse desejo sexual. Bom, como é que a gente pode enfrentar um livro que, quando você lê, gente, ela vai trazer muita figura de linguagem, muito lirismo, muita poesia nos textos e às vezes tem períodos enormes. Aqui na minha edição da Record, na página 18, a gente tem assim um período gigantesco. Tudo isso aqui é sem ponto. E ela vai. E aí, às vezes, você se perde. Você não, peraí, quem é o sujeito, quem é o complemento, quem é não sei o quê. Assim, você tem que ter uma concentração para ler esse livro. Aí, o que
aconselho? Como é que você lida com um texto assim? Bom, primeiro você tem que ter tempo, concentração, pegar a história e seguir. E tentar sublinhar, escrever, separar as coisas para saber do que ela está falando naquele momento e onde ela quer chegar com aquilo. Isso torna a leitura mais lenta, isso pode tornar a leitura mais chata, mas se você não fizer isso, se você não tiver acostumado a ler esse tipo de texto, o que vai acontecer é que você vai abandonar, você vai estar passando pelas palavras sem entender nada. Então o negócio é o seguinte: peguem o touro pelo chifre, se vocês me permitem aí o clichê. Comecem pegando parágrafo por parágrafo, quem tá falando o que ela quer dizer, o que esse personagem tá fazendo, ele tá se referindo ao quê. E aí, mesmo que você não capte cada símbolo, cada detalhe, isso vai te ajudar a entrar no texto. E um bom lápis é muito bom, é um ótimo aliado nisso. Você vai circulando. Aí, você vai ter momentos do livro que o narrador é em terceira pessoa, mas nesse jogo, nesse balé literário que ela vai propondo, tem momentos que ela vai mudar isso. Então, a partir da página 61 na minha edição, é a Marta que começa. Então ela vai: eu me sacrificarei ao sol. Ela tem um negócio com o sol, o prazer dela é muito ligado à terra, ao sol. E então você já vê. E peraí, aqui ela começou com eu. Então você tem que marcar quem é esse narrador, como é que funciona. Mais pra frente vai ser ah, um outro personagem, o Jerônimo, que é um homem que foi trazido pelo pai dela, o pai dela tentando impor esse homem pra ela, já que ele não poderia ter. É um conflito bem construído, mas ao mesmo tempo bem embolado. Então, tem uma hora que é o Jerônimo que é o narrador. Então, marque isso. Pega o teu lápis, para aí, aqui é o Jerônimo. Ele começa num diálogo com o pai e depois ele parte para um monólogo que é ele que vai falando. Aí vem a questão. Adriana, você gostou do livro? Gente, sinceramente, eu não posso dizer que eu gostei. Mas a questão para mim não está na linguagem, não está nesses complicadores. Eu acho que tem duas questões. Eu sou uma pessoa que procuro muito ah, um enredo que não perde o fio da meada. E não foi essa a proposta da Nelly da Pinhon. Isso torna o livro ruim? Não, mas simplesmente não é o que eu busco na literatura. Para mim, um texto que segue sem perder o fio da meada daquele enredo e que me recompensa com a alegria de ter esse enredo evoluindo é maravilhoso. E aí, se eu tenho essa experiência sensorial com textos bem escritos, com esse lirismo maravilhoso da Nélida, melhor ainda porque eu tenho o sensorial que completa. E eu não tive essa recompensa no livro. Não porque o texto não é linear, isso não me incomoda, mas é porque o centro, a proposta do livro é te passar esse sentimento, essa selvageria da Marta descobrindo a própria sexualidade e ela priorizou isso. Então, para quem gosta, quem valoriza mais o que é dito, o modo como se diz qualquer coisa e não aquilo que é dito, é um prato cheio. Se é uma pessoa muito ligada, não, o modo como ela disse é maravilhoso. Vai que você vai gostar. Agora, se você, como eu, quer ser recompensado com uma boa história, quer seguir e se envolver emocionalmente com os personagens a partir das escolhas e dos dilemas, não sei se vai ser a melhor escolha. É um livro que valeu muito a pena ler, mas que não me envolveu, não me emocionou, apesar de descrições belíssimas, de cenas muito lindas. A última cena do livro, olha, ela é erótica, o livro tem essa pegada de um erotismo muito forte, deixa no chinelo um monte de livro erótico aí, é muito lindo, mas como eu não tive essa questão dos pontos de conflito seguindo dentro de um enredo que me envolvesse, eu não consegui me envolver tanto com os personagens. Agora, você também tem que ver esse livro de várias óticas possíveis. Uma delas é o conflito. Conflitos estão ali o tempo inteiro e é um livro de contrastes. Você tem a Marta, que é uma mulher que ela tem muita liberdade, o pai dá muita liberdade, mas ao mesmo tempo ele segue ela o tempo todo. Você tem uma Marta que vai encontrar um homem chamado Jerônimo, que é imposto pelo pai, porque ele disse: se ela quer homem, homem ela vai ter, mas sou eu que vou escolher. Já que ele não pode ter a filha, que ele tem esse desejo por ela, ele vai impor o modo como
ela vai ter esse homem. E ela rejeita, mas ela deseja o homem. Então, ao mesmo tempo que ela deseja o Jerônimo, ela recusa o Jerônimo. Você tem a personagem da Antônia, que é um personagem muito complexo, que ela tem uma sexualidade andrógena, ela fede, mas ao mesmo tempo é ela quem cuida. Ela tem um contato muito próximo com os animais ao ponto dela ser também animalesca, mas ao mesmo tempo ela tem uma complexidade de cuidar do humano. Então você vai ter personagens que são extremamente contraditórios e que vivem nesse contraste. Ler o livro nessa ótica do contraste ajuda muito. E é isso que você tem que fazer quando você vai pegar um livro mais complicado. Buscar as chaves de leitura. E nesse livro, para mim, o que funcionou foi ver esses contrastes. Ah, Adriana, mas como eu faço isso? Óbvio que uma experiência de ler muitos livros vai ajudar. Mas eu acho que de vez em quando você tem que parar e dizer o que a autora está falando aqui. Tem gente que pega um caderninho e até escreve características do personagem. Tá, 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 tá. E aí você compara o que ele fez com o que ele é, de como ele está sendo descrito, de como ele está sendo descrito para o que ele está fazendo. Ai, mas isso dá trabalho, vai estragar o meu prazer de leitura. É uma escolha. É uma escolha, mas se você está tendo dificuldade com esse tipo de livro, vale muito a pena a estratégia, sinceramente. Então é isso aí. Eu gostei de conhecer o livro, eu gostei de ter essa interação. Achei, sinceramente, que o livro ficou muito exclusivamente focado na característica da obsessão sexual da Marta e que, no fundo, ela tem essa liberdade sexual, mas ela é escrava do sexo. Eu acho que se a gente tivesse tido uma personagem mais multifacetada e que essa parte sexual fosse crescendo ao longo do livro, teria tido um impacto maior sobre a minha pessoa como leitor, como leitora, mas o livro é muito bom. Nesse sentido literário, nessa construção de frase, e por isso sim é uma boa experiência. Agora, não é realmente o livro que mais me seduziu. E ainda bem que ele é pequeno, porque você seguir uma história assim, onde você não tem uma linearidade de enredo e onde a linguagem vai se misturando num livro grande, fica cansativo, pelo menos para mim e para a maioria dos leitores com quem eu descobri. Então é isso, espero que eu tenha ajudado e a gente se vê na próxima semana. Se você se interessou, vou deixar o link aqui para comprar A Casa da Paixão pela Amazon. Comprando pelo link, você ajuda o canal, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!